Salve! Chegando com mais um episódio do Antídoto, episódio 64. Chegando aqui com mais uma super novidade. Eu tenho certeza que você vai gostar desse episódio, assim como foram os anteriores, né? Que eu tenho certeza que você gostou e a gente aqui gostou bastante também aqui. A gente se divertiu, a gente aproveitou aqui a presença dos convidados, que são sempre especiais aqui e que a gente traz aqui para você, especialmente para você aqui que nos dá sempre essa grande audiência, tá certo? Hoje e sempre, de novo, hoje e sempre, ele comigo, o mestre Orlando Pavani. Pavani, tudo bem? Seja bem-vindo. Privilégio estar aqui novamente, privilégio receber o Pedrinho, mais um convidado para falar sobre gestão e comportamento para vocês. Bora lá. Aliás, os últimos foram excelentes. Sensacional. Né? Eu me apaixonando por cada Eu só acabei aqui porque a nossa produção estava fazendo assim, ó. A gente fica aqui batendo papo aqui, né? Muito por conta dos nossos convidados. Sem dúvida, sempre, né? Só por eles. E esse convidado de hoje... É show, esse é bala. Esse cara aqui, ele é nota 1000. Olha só, com muita honra e alegria que a gente recebe aqui o secretário executivo da União dos Vereadores da Baixada Santista, o VEBS, nosso amigo Pedro Garófalo, que gentilmente aceitou o convite na apertada agenda dele, mas ele está aqui nos brindando com a sua participação. Pedrinho, tudo bem? Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, com esse menino maravilhoso. Ganhei o episódio. Que a primeira vez que eu vi fazendo uma palestra, eu me apaixonei. Me apaixonei mesmo, porque ele fala com muita profundidade do assunto que ele conhece muito. E aí criou esse vínculo aí, fiz questão até de levá-lo em alguns lugares, porque sem dúvida. É maravilhoso. Legal. Gente, olha, só para contextualizar aqui a presença do Pedrinho Garófalo, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Deixa eu passar aqui algumas informações dizendo o seguinte. Mais especificamente aqui, a região da Baixada Santista é uma das regiões mais estratégicas do nosso estado de São Paulo, com demandas complexas, interligadas entre os municípios, que na verdade são 9, né, Pedrinho? 9 municípios. 9 municípios aqui que compõem a Baixada Santista. Então, portanto, questões como mobilidade, saúde, educação, segurança, desenvolvimento sustentável, todos esses assuntos, eles não se resolvem de forma isolada. Precisa muito diálogo, muita união, muita cooperação política. E é nesse cenário que surgiu a União dos Vereadores da Baixada Santista, o VEBS, uma entidade que busca fortalecer a representatividade regional e integrar os trabalhos legislativos em prol das pautas comuns. E parece fácil, né? Só tem um probleminha nessa questão toda. Pessoas. Pavani? Eu imagino quão difícil é. Pessoas, né? Sempre que a gente fala, qualquer coisa que a gente fala assim, união de alguma coisa, já o pelo até sobe, né? Porque é quase um desafio para ser união e não desunião, né? Desunião, né? Então, aliás, fazendo só um parênteses, eu trabalhei muito tempo com o Dagoberto Fernando dos Santos, ele era secretário, vocês vão lembrar, ele era secretário do Clube dos 13, lembra do futebol? Sim. Tá. Do Clube dos 13, e aí depois surgiu o que era o Clube dos 13? Era a união dos 13 maiores clubes do Brasil, na época, né? Isso. E um dia acabou. E aí eu perguntei um dia pro Dagoberto, por que acabou o Clube dos 13? Ele falou assim, simples, não era a união dos 13 clubes maiores do Brasil? Terminou por conta da desunião. Ninguém se entendia, e aí acabou-se aí com o Clube dos 13, né? Mas tomara que isso não aconteça aqui com o VEBS. E eu fiz questão de contextualizar tudo isso porque o Pedrinho, eu falava aqui fora dos bastidores, sem nenhuma falta modéstia, o Pedrinho é um dos principais articuladores, se não o maior articulador que nós temos aqui na Baixada Santista, sabe conduzir todas essas relações, né? Sempre com muito mérito. E aí eu te faço aí que a primeira pergunta, Pedrinho, conta o segredo do teu sucesso, porque você faça com que essa união nunca seja desunião. E um detalhe interessante é que o Pedrinho não é um membro de alguma função, cargo
É um articulador específico voluntário, não? Eu não sou vereador e nunca fui vereador. Porém, a União dos Vereadores foi criada há 15 anos atrás. Nós fizemos uma reunião no Clube dos Ingleses e lá eu juntei vereadores dos 9 municípios, não todos, um grupo de cada lugar, e expliquei para eles a importância do trabalho conjunto. Por quê? Porque quando você tem um grupo, hoje nós somos 142 vereadores na região, você com um grupo que representa 142 vereadores, você tem uma musculatura política para ir buscar uma série de situações favoráveis à nossa região. Porém, a gente ainda tem um problema que é acabar com essa cultura de pois é, eu não consigo, isso não dá certo, é difícil. E aí você tem que ir trabalhando devagar. Há 15 anos eu venho trabalhando isso. E as coisas melhoraram muito. E hoje a gente consegue ainda desenvolver alguma coisa. Mas tem as dificuldades. Exemplo, vou dar um exemplo só para ficar fácil para vocês. O vereador, ele ganhou, ele se elegeu e ele precisa estudar a região dele. Ele precisa conhecer a região dele. Para quando ele vai no secretário de Estado, quando ele vai em num ministro, ele tem que chegar lá com o prato pronto. Olha, nós precisamos disso, porque isso vai trazer isso e vai trazer esta qualidade para a nossa região. Não adianta, vamos falar de segurança para ficar mais fácil, chegar num secretário de segurança do Estado e falar, ó, tá precisando de policiamento lá embaixo. Aí ele fala, tá, de onde você é? Eu sou da cidade tal. Tá. O que mais? Não, é isso, precisa de polícia. Aí ele vai embora. O cara pega o papel dele e põe na gaveta. Então, se você não chegar com conteúdo, e isso eu estou falando com experiência, porque eu já trabalhei no governo do Estado. E quando você chega sem um conteúdo, o cara te ouve por uma questão de educação, mas não toca para frente. Então você tem que levar alguma coisa para o cara falar, opa, eu não estou falando com pessoas que vieram aqui apenas para, e você vai entender bem isso, porque você compreende o ser humano, para reclamar. Você tem que levar a reclamação, mas você tem que levar qual é o caminho da solução. Esse é o caminho. Verdade. Agora, Pedrinho, deixa eu só fazer um parênteses aqui e permita aqui para quem está nos vendo, nos ouvindo e vendo, né? Conhecer um pouquinho mais o Pedro Garofalo, né? Porque muita gente que não é daqui da Baixada Santista, né? Muita gente lá do Paraná, muita gente do Rio Grande do Sul, muita gente do Nordeste, enfim, acompanhando aqui esse podcast. Quem é Pedrinho Garofalo? Bom, eu sou nascido e criado em Santos. Eu sou de 2 famílias, Quaresma Garofalo. Garofalo é meu avô italiano, que veio para o Brasil e foi o primeiro maestro da banda marcial do Corpo de Bombeiros da região da Baixada Santista, de Santos especificamente. E era numa época, até apesar de sermos todos aqui meninos, era numa época em que as mulheres se arrumavam todas bonitas e iam para uma pracinha que tem na esquina da Carvalho de Mendonça, com a Bernardino de Campos, que hoje tem uma bomba de gasolina. Né? E a banda marcial ficava tocando ali e tinha cadeiras e as mulheres ficavam assistindo. E meu avô era o maestro na época. E a outra parte, que é a minha família Quaresma também, que é de Portugal, que por sinal um primo meu trouxe uns relatos de lá, que o meu bisavô construiu igreja lá, tem a igreja com o nome dele, um pessoal muito ligado à Igreja Católica. E aí a vida veio, eu acabei casando, eu fui roqueiro. É mesmo? Eu fui roqueiro. Olha só. Só que aí com 20 anos... Mas de banda não? Hã? De banda ou só curtidor? Não, roqueiro eu era Curtia apaixonado rock. pelo rock. Uhum. Então eu era aquele cara cabeludo, cheio de pulseira. Na época da Tropicália. Sim, sim.
E aí eu fui trabalhar na Cosipa, fui chefe de turno na Cosipa, fiquei um tempão na Cosipa, saí da Cosipa, virei empresário. E aí, com o tempo, meu pai era muito amigo do Mário Covas, o Mário Covas senador, eu fui lá conversar com o Mário Covas e ele me deu um presente de grego. Ele falou para mim, você vai embora de Santos. Aí eu falei, por quê? Você vai para o Pontal do Paranapanema. Não sei se vocês sabem onde é. Sim. É de Presidente Prudente a Rosana. É. E aí eu fui ser o fundador do PSDB naquela região. Eu fazia palestra em tudo quanto era cidade, de Presidente Prudente a Rosana. E acabei entrando no PSDB, acabei fazendo política, me apaixonei pela política, aí trabalhei com o governador, trabalhei num monte de coisa, aí virei coordenador de campanha e foi indo. Aí chegou uma hora que eu falei, chega, não quero mais. Aí vim para Santos, voltei. Aí eu falei assim, eu não vou ficar sem fazer nada porque eu gosto disso, porque a política, ela corre na veia. E criei a União dos Vereadores e estou com ela há 15 anos. E ajudo muita gente, faço muita coisa. A União dos Vereadores, Pedro, é uma entidade juridicamente estabelecida, você coordena, tem uma função específica? Sim, eu sou o secretário executivo. Sim. Há 15 anos. Porque o único cara que não é vereador e tem um cargo lá é o secretário executivo e a diretora de comunicação, que é uma jornalista, que você conheceu em Brasília. Sim, conheci. Só, nós dois. Eu tive a oportunidade, a convite do Pedro, para proferir uma palestra sobre o comportamento humano num evento em Brasília. Para 5 mil vereadores. Para 5 mil vereadores, é maluco isso. E você me disse que há uma característica especial da UVB Santos em relação a todas as entidades que estavam ali. Nós somos as únicas que representam 9 municípios. Então, a UVEBS é a única entidade de caráter regional no Brasil. O resto são entidades estaduais e municipais. Estaduais. Estadual e nacional. Não existe regional. Regional, a única que tem é a UVEBS. Que exemplo espetacular. Tanto que aquela... Isso daria para fazer com a região do Grande ABC, com muitos municípios, não? Então, que são as vizinhadas. Eu fiz uma palestra lá com esse intuito. Se você tivesse uma regional em cada região metropolitana, ou em cada região que não precisa ser metropolitana, em grupos, Sim. pequenos núcleos, politicamente o Brasil era outro. Eu imagino. Politicamente o Brasil era outro. Porque quando você tem um grupo muito disperso, você não consegue agregar para ir buscar uma qualidade. Porque cada um corre para um lado. Então, quando você cria aqueles núcleos, fica mais fácil para você ouvir e cobrar de quem quer alguma coisa de você em sentido da melhora do país. Então, existe uma UVB de São Paulo, de Goiás, é assim que... Não. Existe uma união dos vereadores no estado, em cada estado tem. Por exemplo, em São Paulo é o VESP. Ah, sim. Tá? Em Minas é outra. Em cada lugar tem uma. Regional só aqui é a nossa. Aqui. Regional é só a nossa. Entendi. E existe a UVB, União dos Vereadores do Brasil, que ela tem mais força no Sul e no Nordeste, em alguns lugares do Nordeste, do que tem em São Paulo, Rio de Janeiro e um pouquinho em Minas Gerais. Por quê? Porque, aí vamos entrar mais naquilo que você fala, porque existe uma coisa chamada vaidade, que é o câncer da sociedade. Então, não dá para apoiar. Então, se a vaidade fosse menor, o Brasil seria maior. O vereador, ele eu imagino aqui que é a porta de entrada na política para quem quer ser um político, correto? Tem casos que, obviamente, né, a pessoa fura, né? Fura. Mas, genericamente, é isso. Né? O vereador é a eleição mais difícil que tem. Porque, por exemplo, você é candidato a vereador, mas o primo seu é candidato a vereador, então a tua família já racha. É o cargo mais difícil que tem, porém é o melhor aprendizado. Só
que vamos voltar à escola, vamos voltar ao banco da escola. Aprende quem quer. Hoje, voltando ao banco da escola para a gente brincar um pouco, já foi comprovado cientificamente que a educação tem um problema terrível. Eu sei disso porque eu fui um dos alunos que fazia muita bagunça na aula e sentava na última carteira. Porque na última carteira é a carteira que tu olha todo mundo e apronta com todo mundo. Que se tivessem prestado mais atenção em mim, eu talvez fosse melhor que todos que estavam ali. Mas eu era colocado de lado. Por quê? Porque eu era bagunceiro. Mas hoje já foi comprovado que se dessem oportunidades a todos esses que sentam na última cadeira, eles têm ele pode falar muito melhor do que eu disso, eles têm uma saída muito maior em questão do aprendizado. Não, sem dúvida. É isso mesmo? Vou dar um depoimento pessoal. Eu sou professor universitário há 30 anos e uma das características da minha aula sempre foi os professores me manifestarem que determinada turma era problema e que determinado aluno especificamente era um pepino, que normalmente ficava no final, era bagunceiro, polêmico e tal. E eu sempre tive a oportunidade de lidar com essas polêmicas com desabrochar de talentos absolutos. Perfeito. Muitos dos quais vieram trabalhar comigo depois na consultoria. Olha aí. Então, era só um detalhe, é não ter a vaidade, não ter o preconceito com o cidadão. É descobrir onde ele pode desabrochar. E todos eles, sem exceção, todos os alunos polêmicos que lidaram comigo nas minhas aulas foram espetaculares. Inclusive no desempenho da aula, da disciplina, sim. Foram melhores do que o melhor aluno da sala na vida profissional. Legal. Então eu tenho uma teoria. Não existe aluno problema, existe professor problema. Perfeito. Agora, eu comecei aqui falando que, pelo menos para mim aqui, você é o maior articulador que nós temos aqui na Baixada Santista, né? E o que é o articulador? É você conduzir algum assunto com as divergências, né? Com uma pessoa que tem uma opinião X, uma outra pessoa que tem uma opinião Y, e você precisa de alguma forma trazê-los, não só para o mesmo pensamento, mas de repente para o mesmo caminho. Caminho da convergência. Qual que é a principal ou as principais qualidades de um articulador como você? Deixa eu aproveitar a pergunta para fazer uma pergunta. Eu estou ensaiando ela desde que eu soube que eu te convidei para vir aqui e ficou definida a data. É a pergunta que eu quero fazer para você. A minha especialidade são gestão, primazia da gestão e comportamento humano. Mas sempre me perguntaram, e eu nunca soube responder com propriedade, qual a diferença da gestão da política. Ou seja, quando o cara fala assim, o problema é político, quer dizer que não é gestão, é político. O que configura a política no ambiente onde se gerencia, onde se gere coisas? Tá, eu vou começar pela dele, para ficar... Há um tempo atrás, não se usava muito esse termo. Na verdade, o articulador hoje ele é um nexialista. Sim. O que é um nexialista? Um nexialista é o cara que pega um especialista e um generalista e ele, através do trabalho que ele conversa com os dois, ele sem pensar em favorecer o especialista ou o generalista, ele encontra um caminho, uma convergência que vai buscar um resultado positivo. Então o articulador é o cara que vai buscar o resultado positivo entre as cabeças que discutem determinado assunto. Tá? Muitas delas divergentes, né? Todas divergentes. Ninguém pensa da mesma forma. Se você quer tirar uma dúvida de determinado assunto, você pega os 5 melhores amigos seus e puxa o assunto sobre determinada coisa e grava. Depois você escuta, os 5 falam talvez a mesma coisa, mas se eles souberem que você está falando com 5, cada um vai falar para um lado porque um quer ser melhor que o outro. Que coisa magnífica. Isso é uma realidade. Mas aí entrando no que ele falou da política, às vezes as coisas sendo administradas, elas têm um manual de instruções para você gerir determinada coisa.
Quando você leva politicamente, nem sempre é isso. Como, por exemplo, a democracia. A democracia é maravilhosa. A democracia é perfeita. Porém, a democracia tem um problema. Porque quando você leva a coisa para um lado muito democrático, você não consegue chegar a um denominador. Exemplo, quando você não quer que nada aconteça, você fala assim, vamos criar uma comissão para discutir isso. Boa. Você não chega em lugar nenhum. Por quê? Porque ele vai falar azul, você vai falar vermelho, eu vou falar preto, ele vai falar verde, o outro vai falar... Cada um vai falar uma cor, por quê? Eu quero ser o cara, eu quero ganhar. Esse é um ponto. E aí está inteiramente ligado ao comportamento humano, que é a vaidade. É a vaidade. Eu participo de muitos grupos onde tem muitos especialistas e pessoas com as quais eu tive o privilégio de conviver. Me abeberei muito de muitos conhecedores fora da curva. Mas por conviver muito com esses especialistas, mesmo dentre os especialistas, destacando generalistas, há alguém que vai querer ser o especialista dos especialistas. E ele se perde no meio do caminho, na minha visão. E aí não se discute mais ideias, se discute quem vence e quem perde. E aí a gente perde completamente E isso é a política? Então, isso é uma política mal usada. Exemplo que está acontecendo com a gente em questão nacional com os Estados Unidos. Pois é, bom exemplo. Você tem que saber o seu tamanho. E você tem... Não existe isso de você falar assim, eu não falo com ele porque eu sou melhor que ele. Porque às vezes a humildade tem que entrar. Às vezes você, por ser uma pessoa humilde, saber se comportar, saber se colocar, não precisa dizer que você é um perdedor. Precisa dizer que você está usando o caminho certo para ir buscar um resultado favorável para a sua tribo, vamos dizer assim, para o seu grupo. E essa disputa de vaidade, principalmente quando você vê que a outra potência é um gigante e você ainda está gatinhando. Mas nós vamos fazer o quê? É realidade. É realidade, né? Bom, deixa eu só agradecer aqui primeiro, mais uma vez aqui, agradecer o nosso parceiro oficial, a Algor, que está conosco aqui, mais um programa conosco, mais um episódio conosco, né, Pavone? Agradecer mais uma vez aqui a nossa Algor. Sim, Algor, especialista em algoritmificação, sistemas de governança e inteligência artificial. Olha só que bacana. Algor, obrigado mais uma vez aqui, né, por estar presente aqui, por acreditar aqui nesse projeto aqui junto com o Orlando Pavone, tá certo? Agora, Pedrinho, voltou. Aliás, seja Pedrinho não, deixa eu passar para o Pavone. Pavone, essas características que a gente tem falado aqui do Pedrinho, a gente pode considerar o Pedrinho um gestor político. Sem dúvida. Esses atributos aqui que a gente tem atribuído aqui ao Pedrinho, qual que é a relação que você faz com o mundo corporativo, né? Com o líder corporativo? Eu, como o Pedrinho sabe, a gente e o espectador também sabe, a gente desenvolveu um documento, Pedro, que é os referenciais da exemplaridade e da primazia da gestão. Um documento que foi criado a partir da minha vasta experiência, 80% do meu faturamento nesses 35 anos com a Gauss foi de empresa pública, foi de projetos de consultoria na área pública. Eu sei bem a diferença de uma empresa privada de uma empresa pública no aspecto da gestão. Na empresa privada não tem lei de diretrizes gerais, não tem uma série de características que na empresa pública tem. Então, quem comparar a empresa privada com a empresa pública e falar que é a mesma coisa, não sabe o que está falando. São dois negócios completamente diferentes e cada um tem uma especificidade. Na empresa pública especificamente, o dinheiro não é do acionista, é nosso, é um dinheiro público, é a coisa pública, chama-se assim. E aí, a competência de um profissional como o Pedro é absolutamente fazedora da diferença. O que na empresa privada não precisa. Porque não existe o componente político, né, tanto na empresa privada. Na empresa privada, se uma coisa é certa e alguém acha que é certa, essa coisa vai adiante e acabou. Entendeu? Na empresa pública, não. Se alguém acha que é certo e não é todo mundo que acha que é certo, a coisa não anda. Não anda, simplesmente não anda. E essa competência que chamava-se de lobby no passado,
palavra lobby ganhou uma interpretação meio escusa, né? Depois tem termos mais sofisticados, advocacy é um termo, e ele trouxe aí o termo nexialista, que é muito dá nexo aos interesses, né? Isso é muito importante. Eu acho, particularmente, quando nós temos um profissional como o Pedro fazendo essa nexialidade, se eu posso chamar assim, isso contribuiria muito para a empresa privada também. Porque existe também a vaidade lá. Né? Existem também muitas questões que não andam porque a vaidade impera. Eu até sempre digo assim, às vezes quando o cara me conhece, fala assim, pô, Pavani, se o presidente da nossa empresa conhecesse você, a gente faria isso que você está falando. E eu fico triste, porque esse cara está desvalorizando ele mesmo. Ele está desvalorizando ele mesmo. Se o seu presidente quer, ele faz. Se ele não quiser, não vai acontecer. Ele diz que não. Então, qual é a função sua na empresa? Se não também minar esse cara de conceitos para que a mudança aconteça. Eu sempre defendo a mudança por efeito bidê. Nem todo mundo sabe o que é bidê, né? Mas o efeito bidê é aquela mudança que acontece de baixo para cima. Isso. E não de cima para baixo. Na empresa privada, tudo é de cima para baixo. Na empresa pública, existe o efeito bidê de maneira muito consistente. Sim. E o trabalho do Pedro, o que me fez admirá-lo e fazê-lo participar desse nosso programa, é um antídoto realmente a esse meandro complexo que é o convencimento dos antagônicos, né, por meio da vaidade. E acho que você não resolveu o problema da vaidade, certo? Você lida com ele. Eu lido com ela. Eu não resolver você não consegue porque é uma cultura que está impregnada no ser humano. E um detalhe que também é uma curiosidade, né? A gente traz o convidado e tira as nossas próprias dúvidas. Você não acha que pela condição da vereança se caracterizar por um cidadão que é eleito, nem necessariamente preparado para a função, isso me refiro academicamente, propriamente dito, você não acha que isso é um fator que complica um pouco mais? Na empresa privada e na empresa pública, há que se ter uma competência minimamente acadêmica estabelecida. Na vereança, não. Uma pessoa que não tem um preparo acadêmico pode ser vereador e é em muitas coisas. Isso não atrapalha um pouquinho? Eu vou te dizer que é o seguinte, eu não vejo como atrapalhar. Por quê? Eu falei no início da nossa conversa. Porque a partir do momento que o cara se elege, não importa o grau de instrução dele, se ele quiser aprender, ele vai aprender. Porque todos nós temos inteligência suficiente para aprender o que quer. É verdade. Agora, precisa se dedicar. E tem um detalhe que eu queria que você agregasse aí, que você vai, vocês podem dar risada e podem valorizar mais. Você sabe que, e eu falo abertamente isso, você sabe quanto que eu ganho na UVEBS? Não. Nada. Nada, é voluntário. Eu faço por amor. É, voluntário. Eu faço por amor. Porque eu amo esta região. Nós já fomos a região mais rica do Brasil. Guarujá já foi o metro quadrado mais caro do Brasil. E a nossa região hoje perde para várias regiões aí em questão financeira, apesar de ter o maior porto, porque o porto não tem nada a ver com a cidade. Ele está na cidade, mas ele não tem nada a ver. O porto é governo federal. Mas a nossa região poderia ser muito melhor. Muito melhor se todos... eu vou usar o termo daquele deputado, acho que é Clodovil, né? Isso. Que ele usava, que ele falava assim, se todos colocassem a sandália da humildade para entrar numa sala para conversar, talvez a nossa região viajasse alto. Você sabe, o que ele fala guarda oportunidade para eu entrar com um gancho, que é por que, né, que uma pessoa faz isso por amor. Existe, a gente aborda um conceito chamado motivação intrínseca, que eu não sou capaz de motivar você, ou você se motiva, ou não haverá como eu motivar. Se eu for capaz de motivar você, é porque está alguma coisa muito errada na sua história. O que existe é automotivação e não motivação, mas enfim. Daniel Pink contribuiu com o conceito de motivação 3.0. E o que ele ensinou a gente? Ele ensinou a gente o seguinte, que a motivação 1.0, a gente queria sobreviver. A motivação 2.0, a gente trocava
o que a gente queria por benefício, por algum tipo de recompensa ou fugir de punição. Quer dizer, se eu faço alguma coisa, é para quê? Ou eu quero uma recompensa, tanto que as pessoas perguntam, que eu vou ganhar o quê por fazer isso? Verdade. Quer dizer, ou quer uma recompensa, ou se não tem a recompensa, pelo menos foge de ser punido. Né? Eu não faço coisa ruim, porque senão eu serei preso. Essa é a motivação 2.0. A motivação 3.0, que o Daniel Pink sugere, uma alternativa ao Maslow, ele sugere o seguinte, que eu quero fazer alguma coisa por motivos intrínsecos e não por motivos extrínsecos. E aí ele fez uma pesquisa e descobriu o seguinte, por exemplo, quando você doa sangue, você doa sangue por motivos intrínsecos. E se resolveu fazer uma pesquisa, poxa, as cidades que conseguem pouca doação, vamos comprar o sangue para ver se pessoas doam mais. E se percebeu que não. Que quando a gente tem um motivo intrínseco, quando a gente transforma ele em extrínseco, a arrecadação diminui. Porque aquilo só tem sentido se for intrínseco. Verdade. E eu mostro uma coisa na minha palestra que é muito importante, as pessoas curtem muito. São os meus motivos. Os motivos que fazem eu ser quem eu sou. E não é dinheiro, nem bens, nem nada. Eu coloco pessoas ali, a minha esposa, a minha filha, a minha sogra, a minha mãe, né? As pessoas, seres humanos. E aí eu falo, é por aquelas pessoas que intrinsecamente eu faço o que tiver que fazer. Perfeito. E essa é a motivação do século XXI. Hoje, até as gerações mais recentes, né, elas querem fazer alguma coisa por motivação intrínseca. E quando a gente faz alguma coisa motivado pelo amor de fazer, que eu se não ganhasse nada do meu trabalho, eu faria do mesmo jeito. Tanto que se eu ganhasse na Mega Sena, eu sempre dizia, eu não ia mudar nada. Eu ia só fazer gratuitamente o que eu já faço, porque eu não precisaria do recurso. Então, o que eu acho? Eu acho que esse é o componente, fazer algo por amor, é o que dá essa cauda de sabor e de resultado às coisas. Muito pouca gente faz as coisas por amor. Talvez o brasileiro seja o cara que mais estudou para ser alfa e trabalha em beta. É o cara mais frustrado de todos os países. Ele estuda para uma coisa e faz outra. E aí ele considera o happy hour na sexta-feira à noite. Né? Quer dizer, é o happy hour, é quando acaba de trabalhar. Eu considero hoje o melhor dia da semana, que é o segundou. Sim. Quando eu acordo para a vida e vejo que existe um monte de coisa para realizar. É o amor por fazer o que faz. A primeira vez que eu te conheci, que você até estava fazendo uma palestra, nós falamos sobre isso. Eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço são as minhas orações. Eu converso com o meu amigo. Todos sabem quem é, lógico. Converso com ele, falo das minhas angústias, ouço, aí alguém olha, deve estar olhando e falando assim, cada um da sua maneira. E vejo coisas que acontecem na minha vida que eu falo assim, caramba, ele colocou a mão. Eu estava aguardando isso e aconteceu, porque isso é fé. E eu tenho muita fé. E eu termino aquilo, aí eu tomo meu café, porque eu tomo meu café depois das minhas orações. Eu tomo meu café, me preparo e vou para a minha academia todos os dias. 1h30 na minha academia. Opa, olha aí, Pavano. Olha que coisa. Fica a dica, hein? Eu tenho olha o shape do homem. Olha lá, 70 anos. 70 anos você tem? Eu tenho 70 anos. Você está embalsamado, hein? E eu curto ir para a minha academia e ficar 1h30 na minha academia pegando pesado. Por quê? Porque isto aqui é um templo. A melhor coisa que Deus me deu foi a vida. E se eu amo a Deus, eu tenho que cuidar do meu corpo, do meu templo. Aí eu cuido do meu templo. Aí depois que eu cuido do meu tempo, estou feliz, estou alegre, porque quando eu saio da academia, a minha esposa me põe para fora de casa, vai para a academia. Porque quando eu chego sorrindo. Aí, que horas isso, Pedro? Que hora que você chega da academia? Então, aí é um detalhe. Antigamente, eu ia muito cedo para a academia. Agora eu mudei de horário e comecei a ir num outro horário, mesmo que eu tenha que fazer alguma coisa de manhã, eu comecei a ir num outro horário, para pegar a academia mais vazia. Porque quando o meu treino é diferente do treino das pessoas.
Eu faço um treino que é assim, as pessoas às vezes, vou dar um exemplo para você entender, vai fazer supino, que é levantar o peso deitado, é só para você entender o que é. Fazer supino, a pessoa faz e dá um descanso de até 3 minutos para fazer a segunda. A primeira, a segunda e a terceira série. Eu não. Eu faço supino, saio do supino, faço perna, saio da perna, faço braço. Eu faço direto, por quê? Porque eu não sou jovem. Por não ser jovem, eu preciso buscar resistência. E resistência você vai buscar quando você tira o possível do seu organismo. E é o que eu faço. Eu tiro o possível do meu organismo. Você descansa o músculo, não o tempo, não. Não, eu não descanso. Eu descanso o músculo porque fui fazer Vai fazer o outro músculo, né? Mas a energia está ali. Então, eu me dedico a isso. Aí, quando eu saio daquilo que eu estou preparado, aí eu começo os desafios do dia. E quando chega a noite, eu estou tranquilo, vou dormir às 10 da noite e levanto às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Só. Bom, estamos conversando aqui com o Maravilhoso. Pedrinho Garófalo, ele que é o secretário executivo da UNEPS, União dos Vereadores da Baixada Santista, em nome dos nossos patrocinadores, a Bortolini Imóveis, que está lá na nossa Passo linda Fundo. Grande Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, e também a Axus que está em Maringá. Está em Maringá, Paraná, portanto aqui Nosso o agradecimento aos nossos dois patrocinadores, tanto a Axus quanto a Bortolini Imóveis. E tá vindo mais gente. Tá Se você vindo quiser mais. ser patrocinador de um programa que é o antídoto para os problemas do mundo relacionados a comportamento e gestão, acessa o WhatsApp aqui e a gente manda o Media Kit para você participar como patrocinador desse programa, né? Bora lá, gente. Pavani, você esteve recentemente em Brasília falando, né, para vereadores do Brasil todo, né? Qual que foi a tua emoção de você Eu nunca estar vi. lá em Brasília? Eu não sei se eu falando. fiz uma palestra para mais gente na vida do que lá. É? Quantos tinham lá? 5 mil. vereadores. 5 mil vereadores. 5.000 vereadores. Um lugar enorme lá em Brasília. Me deu o privilégio de palestrar lá e eu percebi duas coisas interessantes. É um público diferente. É um público que presta atenção e não presta também. Né? Tem muita gente ali que não está ali prestando atenção no processo. Estão ali conversando, fazendo relacionamento, conhecendo pessoas que vão viabilizar os seus projetos. Então essa foi uma característica que eu percebi. Nem todos estão ali com os ouvidos mais aguçados do que com a boca. Eles estão muitos ali para falar e não para ouvir. Entendi. Mas eu nunca vi tanta gente junta, né? Da mesma categoria, né? Do mesmo, com a mesma vibe. Tinha gente de todos. Eu que fiquei na coxia conversando com alguns palestrantes que viriam antes e depois de mim, foi uma experiência fascinante. Quero fazer mais, viu, Pedrinho? Quero ir para outros lugares. Bacana. Eu sei que lá foi o nacional, era a maior quantidade, mas tem players que têm características muito diferentes, né? Acho que a vereança do Nordeste é bem diferente do Sul. Acho que existe isso, né? É diferente. É diferente porque o Brasil ele é muito grande e por ele ser muito grande, você começa a perceber diferenças de uma região para outra assim absurda. Absurdo. Se você for Rio, Minas, São Paulo é uma coisa, se você vai mais para o Norte e Nordeste é outra. Mesmo dentro de São Paulo, se você focar só em São Paulo, você percebe diferenças em regiões metropolitanas. E você tem contato com todos, Pedro? Não. Muita gente mais me conhece do que eu conheço as pessoas. Mas em todo lugar eu converso com eles, aonde eu tiver eu bato papo. Legal, bacana. E essa polarização, hein, Pedrinho? Como é que você vê isso Então, dentro da política? Eu vejo que é o seguinte, quem está sofrendo é o Brasil. Não tenha dúvida. Eu tenho maneira de dizer para as pessoas que eu não sou direita nem esquerda, eu sou Brasil. E o Brasil precisa que as pessoas se unam em prol de um objetivo de crescimento e de desenvolvimento. Por quê? Porque aqui o Brasil é uma região que qualquer coisa que você fizer brota. Você vai para outros países aí, para outros lugares, não é a mesma coisa. A dificuldade é complicadíssima para acontecer determinadas coisas, mas eles se dedicam. Vou dar um exemplo para você.
O brasileiro, às vezes, sai daqui, vai para os Estados Unidos, trabalha que nem um camelo para viver nos Estados Unidos. Para viver, vamos usar aí a cidade da Disney lá, para viver em Orlando. Verdade. Aí lá ele faz limpeza, ele dirige Uber, ele faz isso, faz aquilo, trabalha 12 horas por dia e fala, estou no paraíso. Aqui ele vem para cá e fala, pô, aqui é complicado. Mas não é, porque a nossa condição, em questão de gestão nacional, é muito complicado. O que está acontecendo com o mercado empresarial? Muitas empresas estão indo embora para o Paraguai, fugindo para o Paraguai, porque vai pagar o imposto do Mercosul. Então o cara produz lá e vende aqui. O meu segmento de consultoria e de prestação de serviço, a tributação nova do partir do ano que vem, eu estou quase indo embora também. Vai para 51% de tributação em determinadas circunstâncias. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É um absurdo, não? É um absurdo. Não seria um absurdo se tivesse o retorno que deveria ter. Mas não tem esse retorno. Você não acha, Pedro, que o Brasil, essa polarização que nós estamos vendo, ela se refere aos esquerdistas, ao direitistas? Você não acha que tem benesses e mazelas dos dois lados? Tem. Dos dois lados. Tem. Porém, é assim. Você me convida para ir na tua casa. Legal? Aí eu vou lá na tua casa fazer uma visita e eu tenho mania de sentar e colocar o pé no sofá, de sapato, na tua casa. Tu vai falar alguma coisa? Eu acho que eu vou, não sei. Lógico que tu vai olhar para mim e falar. Bom, se for na minha casa, minha mulher vai olhar para ti e falar assim, desce o pé e vai sentar lá fora. Não. As pessoas deixam todo mundo pôr o pé no sofá deles. A sociedade deixa pôr o pé no sofá deles. A sociedade se preocupa mais com o futebol do que com a política. É verdade, é verdade. Eu faço política há muito tempo. Política do bem, há muito tempo. Faltando 15 dias para a política, as pessoas se manifestam em quem que eles vão votar. Em outros países, as pessoas vivem política o ano inteiro. Porque sabem que através da política é o desenvolvimento do seu município, do seu estado, do seu país, da sua família. E aqui não, o pessoal está preocupado se o time A vai ganhar do time B, se tem briga na rua. Está preocupado com isso. E hoje, com as redes sociais, a rede social tem muita coisa boa. O YouTube tem muita coisa boa, mas tem muita porcaria. E quando o pessoal vai para o Instagram, que tem o logaritmo que tu vai virando ele, e dependendo de onde tu parar, ele vai te chamando mais ainda daquilo, e vai chamando mais ainda daquilo, e o cara fica 1 hora, 2 horas ali, mas ele não para ver o que está acontecendo com a economia do país. Você sabe, só para você ter uma ideia, você sabe quantas pessoas fazem investimento no Brasil? Investimento do seu próprio dinheiro? Investimento muito pouco, né? É muito em pouco. bolsa, isso e aquilo, menos de 5%. Você sabe quanto que é nos Estados Unidos? Imagina. Quase 70%. Caramba. Então as pessoas não estão preocupadas com nada. Mas, Pedrinho, para quem não gosta de política, ou para quem não acompanha política, qual que é aí a sua dica aí? Porque, assim, eu vejo... Eu particularmente gosto de política, eu acompanho a política, acompanho os noticiários da política, até porque a gente precisa da política, né? A gente precisa dela, mas o fato é, no nosso cotidiano, na padaria tomando café, a gente escuta as pessoas, política, eu não quero nem ver. Tô fora. Eu tô fora desse negócio e tal. E não é assim. Na verdade, muito pelo contrário, nós deveríamos ter muito mais pessoas, qual que é o termo que a gente usa, que gostam de política, né? Qual que é a dica que você fala aqui para essa pessoa, que se você pudesse passar para a gente? Como é que é gostar de política, acompanhar política? É que quando a pessoa fala que não gosta de política, ela se refere à desonestidade. Né? Não é que Na ela verdade, não gosta da política. Exatamente. Ela associa a política à desonestidade, que é uma deformação do conceito da política. Sim. São dois conceitos distintos que se misturaram de maneira
horrível, né? Porque fazer política fazemos sempre. Eu vou fazer um paralelo aqui, e até eu gostaria de ouvir a análise sua, pela capacidade que você tem. E eu vou te fazer um paralelo bem complicado até. As pessoas, quando veem um cara fazer alguma bobagem na rua, as pessoas dizem assim: esse cara não presta, esse cara é maconheiro. Só que hoje ninguém analisa que o cânhamo, o que tem o cânhamo de importante para o nosso país, ninguém analisa. Não só por causa do óleo, não só por causa do melhor tecido, não só... Então as pessoas dizem é maconheiro. Mas ninguém fala nada do cachaceiro. Ninguém fala nada do cara que tu tá em determinado local, apesar dele ter sido conhecido como rouba mais faz, mas se não fosse ele, hoje você entrava no táxi e o taxista estava com cigarro aceso jogando fumaça na tua cara. Sem dúvida. No banco de trás. Então tem uma série de fatores que as pessoas fazem alguma análise em favor do que ouvem os outros falar. Mas elas não fazem uma análise do que pode acontecer e o que pode minimizar. Porque o Fernando Henrique lá atrás já tinha falado da descriminalização da maconha. Então, são assuntos polêmicos que as pessoas não querem entrar. E a política é a mesma coisa. É a mesma coisa. É mais fácil eu olhar e falar assim: não gosto de política, eu até posso me interessar em política, mas eu digo não gosto de política, que é para não participar daquilo ali, para o cara me ver como um bom cara. E às vezes eu não sou um bom cara, porque não é só na política que tem sacanagem. Tem nas empresas, tem em todo lugar. Tem no hospital, tem em todo lugar. As farmacêuticas. Vixe. E se eu começar a falar aqui, daqui a pouco vem o bombeiro aqui na porta. Então, não é realidade? A gente não sabe que é realidade? Então, o que as pessoas precisam fazer são reflexões. Isso é bom, isso é ruim, isso eu tenho que fazer, isso eu tenho que discutir, isso é o que eu tenho que participar, eu tenho que pensar no meu país, eu tenho que ver a economia do meu... Se as pessoas procurassem ver somente as coisas boas, você tem um patrocinador que é ligado à IA. Sim. Então vamos falar sobre esse assunto que talvez ele esteja vendo e seja interessante ele ver. E se eu tiver errado, eu aceito a correção. A IA que alimenta somos nós, de alguma maneira, correto? Sim. Todos nós alimentamos a IA. Imagina aquelas pessoas que só alimentam com porcaria. Vai sair porcaria. Vai sair porcaria. Então nós temos que pensar melhor, alimentar melhor, ter mais vontade de levar as coisas para um outro caminho. Pensando no quê? Nos nossos netos, nos nossos bisnetos, nas crianças que vêm aí. Porque o que nós vamos deixar para esse futuro? Sabe que a definição de IA mais legal que eu vi é um aluno brilhante com uma cola gigantesca. Isso. É um aluno brilhante com uma cola gigantesca. Mas produzir conhecimento não vai dar para produzir. Não vai dar para produzir. A sua pergunta é interessante. Fizeram um experimento só para você ver que todo mundo fala que o Brasil, o problema é a educação, né? Não é a educação. É a falta de consciência para o envolvimento. É diferente. Eu posso dar educação para um monte de gente. Se não instalar a consciência, ele não faz nada com aquilo que ele aprendeu. Então foi feito um experimento que foi o seguinte: os caras deram um troco errado para uma pessoa. Fizeram em vários países do mundo, inclusive no Brasil. E quiseram medir quem devolveria o troco certo. Todo mundo, quando eu conto essa história, fala assim: o Brasil não devolveu, né? Não, o Brasil devolveu. No experimento feito no Brasil, também o cidadão constatou o erro e falou assim: olha, você me deu o troco errado, e resolveu a coisa. Só que fizeram o experimento com uma variante no mundo inteiro. O cara que devolveu o troco errado foi muito mal educado no atendimento.
Então ele não atendeu com cordialidade, atendeu com brutalidade. Em todos os lugares do mundo, o cara não devolveu. Caramba. Não devolveu. Não Não devolveu. devolveu. Inclusive no Brasil. Ou seja, a honestidade também tem preço. Opa! Se você não for cordial comigo, eu também não sou honesto com você. Quer dizer, não era para ser assim. Se o cara me tratou mal, da mesma forma ele deu o preço, o troco errado, eu deveria devolver. Mas se ele me tratou mal, eu falo assim: tomar banho. Não vou devolver. Sim. Entendeu? Então, a ética não deveria ter um preço. A ética deveria ser intrínseca e não extrínseca. Perfeito. Mas ela não é. Então, o país, os países que mais devolveram, todos os países não devolveram, mas o país com maior índice de não devolver são os países com menos consciência. Os países com mais consciência não se abstêm de problemas difíceis, de assuntos complexos. Ele estuda. Se faltar conhecimento, ele vai buscar o conhecimento. O educado não faz isso. O educado se limita ao conhecimento que tem. Se ele se forma em algum assunto, ele fica com aquele conhecimento que ele tem e quer interpretar o mundo com aquele conhecimento restrito. O consciente não. O consciente, ele sabe que aquele conhecimento que ele tem não é suficiente para interpretar aquele problema e ele vai estudar. Mas essa falta de conhecimento, no caso político, não advém também porque somos um país mais novo, com referência à Europa, por exemplo, que temos países lá milenares já. Ou que sofreram menos, né? Muita gente diz sofremos assim, menos. tivemos poucas guerras. Tivemos poucas guerras. Aqui você se refere a essa pouca consciência política? Então, vamos pensar assim. Primeiro que é cultural, mas vamos pensar da seguinte maneira. O Sarney, quando foi presidente da República, que o titular morreu, ele falou muito bem isso. Ele falou assim: eu consegui conduzir a nossa passagem da ditadura para a democracia foi a marca de uma dele. maneira muito tranquila. Então o Brasil sempre foi um país muito tranquilo nesse sentido. Porque você vê o que está acontecendo no Nepal? O pau está comendo. E não é lá, é qualquer lugar que você vê, o cara errou, eles vão para cima. O Brasil, tá tudo bem, põe um jogo aí na televisão, tá tudo bem, mas pô, tá tudo pela ordem. Não é para fazer como está acontecendo em outros países, mas era para as pessoas não era para ser a cobrar, tão ao contrário, né? Cobrar dentro da linha que ele falou. Com educação, com respeito, esse voto não está certo, nós temos que mudar. As pessoas tinham que começar a cobrar os políticos. E eles não cobram. Às vezes até eles, é o contrário. A maior parte da sociedade fala mal de político. Mas quando vê um político, eles querem fazer uma selfie. Uma renca de vereadores, fizemos moção em todas as câmaras em favor do voo de túnel. Por quê? Porque esse túnel é prometido há 100 anos. E aí, o Tarcísio, quando ministro, participou do nosso evento devido à agenda dele por telão, mas teve vários especialistas falando sobre o túnel, a importância, isso e aquilo. O evento foi fantástico, deu tudo certo. E o túnel está aí. Uma realidade. Você acredita que nunca falaram que a Alvergues fez isso? Quem fez o túnel o Lula, o atual presidente da República. Quase que ele fala que o Tarcísio não existe. Por que isso? Ele, em vez de valorizar, ele fala assim: isso começou com uma situação na Baixada Santista, eu não ia ganhar medalha nenhuma, não vou ganhar dinheiro, não vou ganhar nada. O que custava ele olhar e falar assim: olha, isso começou por um movimento dos vereadores da Baixada Santista, porque há 100 anos eles estão sonhando com isso, fizeram uma moção, não sei o quê. Olha, ia ser muito mais bonito
no Brasil Reconhecer. como um exemplo de movimentação política decente em favor de uma determinada coisa, do que olhar e falar assim, não, eu vou fazer o túnel porque está no PAC. Mas é isso que. Então é isso que você sabe, e as pessoas sabem que você começou esse processo. Isso te dá a sensação, poxa, missão cumprida, legal, fizemos. Eu só tenho compromisso com uma pessoa. Deus. Eu não tenho compromisso com ninguém, eu tenho compromisso com Deus. Eu vim aqui para cumprir uma missão e eu vou cumprir até o dia que Ele falar para mim, chega. E eu vou cumprir minha missão. Não só essa, como várias que a gente faz alguma coisa, como quando nós tivemos com o Alexandre, com o Alexandre de Moraes, quando ele era secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Quando tinha cabelo ainda. Não, quando ele era secretário de Segurança do Estado de São Paulo. É verdade. Nós fomos lá conversar com ele, sentamos com ele numa mesa, levamos todos os vereadores e falamos da situação da segurança aqui embaixo. Depois nós tivemos com o atual secretário do Tarcísio. Aí eu fui lá e falei para eles, o nosso problema lá não é só polícia na rua. Existe um erro de estratégia. Mas qual é o erro de estratégia? O ladrão da Baixada Santista não é ladrão de banco, gente. Não precisa andar aqueles caras com fuzil dentro do carro. O ladrão da Baixada Santista, o policial tem que andar de bicicleta. Porque eles andam na contramão de bicicleta e só pegam o velhinho. Não pode ver cabelo branco. Que eles derrubam o velhinho e roubam. Pegou a minha correntinha. Pega a correntinha, pega celular. É isso que tem que fazer. Ah, não, nós vamos resolver isso. Não fizeram. Por quê? Porque eles olham olham para frente, eles não olham para os lados. Isso me perturba. Mas eu fiz a minha parte. É isso aí. E a gente aprende aqui, né, Pavani, que, aliás, a gente tem recebido aqui pessoas extraordinárias. Né? Extraordinárias. E a gente aprende que pessoas extraordinárias é justamente essas que fazem a diferença. Que não esperam pessoas que se inspirem nela, mas inspiram quando são conhecidas. Você que está nos assistindo e viu a história que o Pedrinho contou agora, com certeza agora você vai ter uma outra visão sobre a origem do túnel Santos-Guarujá, que pouco se fala, mas é aqui. Aqui tem. Aliás, é o antídoto mesmo. Esse é o nome certo. Foi bom você ter levantado isso, porque está programado vir aqui o engenheiro Eduardo Lustosa, que para mim é um cara que também está à frente do tempo dele, e vai sentar aqui também para ele contar essa história também. Afinal de contas, o Eduardo Lustosa foi um ligado à Associação de Engenheiros Arquitetos de Santos, que junto com o Pedrinho Garófalo, da UVEPS, aí levaram adiante aí essa que é hoje a realidade. Né? A realidade hoje é nossa aqui. Orlando Pavani, olha só, que bacana, hein? Que papo gostoso. Caramba, cara, eu quero continuar isso aqui. Gostoso, eu quero continuar isso aqui. Vamos agradecer aqui o Pedrinho Garófalo. Olha, como é que pode agradecer um cara desse? Cara, obrigado, vamos velho. Vamos levar ele para o jantar agora, vamos ser lá. Vamos encher a cara. Vamos agradecer. Obrigado, Pedro, por estar aqui com a gente. Você sabe que tem que voltar uma hora para continuar falando sobre isso aqui, porque tem muito assunto para comentar. E pessoas como ele, com certeza, farão do Brasil, no âmbito que ele tiver, melhor. Você é um cara especial, cara. Obrigado por me dar o prazer de ter te conhecido. Pedrinho, obrigado aqui mais uma vez pela participação aqui. Sem dúvida nenhuma, o Pedrinho é aquele cara que realmente contagia, né, a todos nós. E eu queria deixar agora aqui... E olha, eu preciso dar um depoimento aqui. Eu conheci o Pedro num jantar, num almoço. Num almoço. E esse almoço eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Fui convidado exatamente para me inserir no meio. E eu proferi uma frase nesse almoço. Apenas uma coisa eu consegui falar, tanto no meio de tanta gente mais antiga e mais proficiente para falar sobre os problemas da cidade. E essa uma frase que eu falei, ele foi capaz de observar algo diferente. E eu sou muito grato a você por ter observado, porque aquela foi a primeira oportunidade que nós tivemos a oportunidade de conversar. Depois eu lhe convidei para uma palestra minha, e aí você veio e estamos aqui. Posso dizer que tenho o privilégio de ser seu amigo. Assim. Muito obrigado, realmente. Pedrinho, obrigado, viu? Olha, eu só tenho a agradecer. Eu acredito espero, aliás, que tenha deixado uma mensagem positiva. Sem dúvida. E que a sociedade possa fazer sua reflexão, cada um de nós fazer sua reflexão no que pode ser melhor para esse país, que é maravilhoso, essa região que é maravilhoso, esse estado, nós temos os estados todos numa condição que as pessoas precisam parar para pensar
O que nós temos que fazer em prol do nosso país? E não viver populismo. Viver realidade. Viver realidade. Para trazer o bem para aqueles que vão chegar ainda. Principalmente a geração alfa, né? Que nós Sem temos na dúvida. Z, e vai chegar agora a geração alfa. Está começando a pedir emprego. Já é da geração alfa. Então, é isso. Vai começar a entrar no mercado de trabalho esse ano, a geração. Esse ano. Então, agradeço muito. É um prazer estar aqui com vocês. Esse homem maravilhoso que quando começa a falar sobre gente, eu fico A gente só fica prestando parado. atenção. Muito grato pela Você que é um oportunidade. jornalista assim de primeira linha, que eu tenho o maior respeito. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você, né? Pedrinho fala com a alma, com o coração. Fala com o coração, é um cara diferente. Bacana ver isso. Gente, olha só, eu adorei. Eu espero que você também tenha gostado. Esse foi o episódio 64 aqui do nosso Antídoto. E faço aqui o pedido para que você continue aí conosco aí, aperta o sininho aí, comece aí a compartilhar também, nos ajude a compartilhar esse conteúdo, gente. Que é Ouça no riquíssimo. carro, que está no Spotify Estamos também. no o nosso Spotify programa. também, título agora no Spotify, você está no trânsito, coloca lá, procure lá o Antídoto no Spotify e nos ajude a compartilhar esse conteúdo que é de primeira linha, né, primeira linhagem, tá certo? Na próxima semana, próxima terça-feira, episódio inédito do Antídoto, eu, Orlando Pavani, aqui do nosso lado e sempre um convidado sempre muito especial. Sempre né, muito especial, sempre muito especial. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Rogério, mais uma vez. Tem a generosidade de estar aqui mediando esse bate-papo gostoso. Eu tenho muito a te agradecer, cara. Obrigado Imagina, mesmo pela que oportunidade. isso. Tamo junto, gente. Valeu, até a próxima.